Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio Anderson, sou professor de Direito Tributário dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Goiás, também da Faculdade Camburi e da Faculdade Nossa Senhora Aparecida FANAP. Hoje nós iremos falar sobre atribuição de competência tributária. Olha só, é um assunto de extrema importância para o direito tributário, porque é através da atribuição de competência tributária que o poder de tributar se materializa. Olha só, vejam, senhores, nós temos um sistema tributário nacional, que é um capítulo da Constituição Federal, previsto no artigo 145 a 162 da Constituição Federal, que trata da estrutura mais importante da tributação no país, que é exatamente o Sistema Tributário Nacional. E o que é esse Sistema Tributário Nacional? Veja só, importante conceituar o que é o Sistema Tributário Nacional. Como eu já adiantei, é toda a estrutura da nossa tributação, a estrutura básica, a estrutura mais importante da tributação brasileira. Agora, qual que é o conceito? Eu posso conceituar o Sistema Tributário Nacional como um conjunto de regras e de princípios jurídicos que, de um lado, outorga ao Estado o poder para tributar e, de outro lado, limita ao Estado o poder para tributar. Veja só, quando a gente estuda a atividade financeira do Estado, a gente percebe a importância que o tributo representa para toda a coletividade. Sem o tributo, o Estado não tem dinheiro, sem o dinheiro não tem como o Estado fazer frente às atividades que ele necessita realizar para o bem comum. A construção de escolas, o combate a doenças, construção de hospitais, a atividade policial, etc. Para que o Estado possa fazer frente a essas necessidades, ele precisa de arrecadar. Então, a importância do tributo para a manutenção e o funcionamento da sociedade. Agora, em uma democracia, meus amigos, o tributo não pode ser cobrado, evidentemente, de qualquer jeito. Então, é por isso que nós vamos ter um sistema tributário nacional. E é o sistema tributário nacional que vai outorgar ao Estado o poder para tributar, ou seja, o poder de nos impor a obrigação de pagar o tributo. Por isso, nós vamos ter, em primeiro momento, a importância do sistema tributário nacional, que vai legitimar, que vai outorgar, que vai autorizar ao Estado ter o poder de tributar. E que poder de tributar é esse? É exatamente aquele poder de instituir, de fiscalizar e de arrecadar o tributo. Olha só, o poder de tributar é exatamente aquele poder que o Estado possui de instituir o tributo, arrecadar o tributo e fiscalizar o tributo. Olha só, em uma democracia, face ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Então, em razão disso, o Estado só pode cobrar o tributo se tiver lei. E é exatamente por isso, para nos obrigar a pagar o tributo, ele precisa instituir o tributo, ou seja, editar a lei, nos obrigando a pagar o tributo. Mas, meus amigos, não basta apenas ter uma lei criando o tributo para que nós sejamos obrigados a pagá-lo. É necessário também fazer com que esse tributo efetivamente ingresse aos cofres públicos. Por isso, o poder de tributar também é aquele poder de arrecadar o tributo. E não basta só instituir o tributo e arrecadar. É necessário ainda praticar ações para impossibilitar o contribuinte de não pagar o tributo, de impedir a sonegação. E é por isso também que o poder de tributar do Estado, ele é aquele correspondente ao poder de também fiscalizar o tributo. Então, olha só, o poder de tributar, que é recebido pelo Estado através do Sistema Tributário Nacional, é o poder de instituir, fiscalizar e arrecadar o tributo. Mas aí, professor, onde é que está na Constituição Federal
no sistema tributário nacional, esse poder de tributar, que eu já li aqui o artigo 145 a 162 da Constituição Federal e não estou encontrando. Meu amigo, olha só, você não vai encontrar, evidentemente, com essas palavras. Por quê? O poder de tributar do Estado se materializará por meio de duas repartições. Olha só, o poder de tributar do Estado se materializa por meio de duas repartições. Primeira repartição, a atribuição de competência tributária. E a segunda repartição, pela própria repartição das receitas tributárias. Então, é através da atribuição de competência tributária que nós iremos, em um primeiro momento, materializar o poder de tributar do Estado. Mas como? Como a atribuição de competência tributária promove essa materialização referente ao poder de tributar? Vejam vocês, o Estado brasileiro ele é organizado através do sistema federativo. Significa que o Estado brasileiro ele é formado por entidades dotadas de autonomia, entidades federativas, União, estados, Distrito Federal e municípios que formam o Estado brasileiro. O Estado Federal brasileiro é formado por essas entidades, por esses entes federativos que devem ser dotados de autonomia. Olha só, o critério, o princípio geral que norteia o sistema federativo é o princípio da autonomia federativa. Olha só, sem autonomia federativa não existe sistema federativo. Agora, o que caracteriza a autonomia federativa? A autonomia federativa, meus amigos, ela é caracterizada pela tríplice capacidade. Olha só, a autonomia federativa é caracterizada pela tríplice capacidade de auto-organização, auto-administração e autogoverno. Auto-organização significa que cada entidade federativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão editar, promulgar suas próprias constituições e leis orgânicas e editar suas respectivas leis infraconstitucionais que irão organizar suas estruturas. Da mesma forma, eu preciso ter a autoadministração. Significa que cada entidade federativa irá exercer suas competências sem que uma entidade interfira na outra. Da mesma forma, cada entidade precisa ter autogoverno. Significa que cada entidade federativa manterão e elegerão seus próprios governantes sem que uma entidade interfira na outra, a não ser naquelas circunstâncias de mitigação da autonomia constitucional que nós chamamos de intervenção federal. Mas são situações excepcionais. Então, olha só, a entidade federativa, para que ela exista, para que ela tenha autonomia, é imprescindível um requisito, que é o dinheiro. Sem dinheiro, não existe autonomia. Não tem como a entidade manter sua auto-administração, seu autogoverno, manter sua estrutura legislativa. Então, é por isso que nós teremos aqui a atribuição de competência tributária que existe para garantir e viabilizar o sistema federativo brasileiro. O que é atribuição de competência tributária? A gente está vendo que cada entidade federativa é dotada de autonomia. Então, eu preciso garantir fonte de dinheiro, fonte de receita para cada entidade federativa, para que cada entidade federativa tenha sua própria fonte de receita e, assim, cada entidade federativa consiga suprir e manter suas estruturas e a sua respectiva autonomia. Por exemplo, o artigo 153 da Constituição Federal outorgou à União a competência para instituir os seguintes impostos: imposto de importação, exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o IOF, o ITR, o imposto sobre grandes fortunas. Então, olha só, o que o artigo 153 fez? Deu à União sua
competência tributária para que ela possa instituir, arrecadar e fiscalizar seus próprios e específicos tributos. Da mesma forma, o artigo 155 outorgou aos estados a competência para instituir o ICMS, o IPVA e o ITCMD, enquanto que o artigo 156 do Sistema Tributário Nacional outorgou aos municípios a competência para instituir, fiscalizar e arrecadar o IPTU, o ITBI e o ISSQN. Então vejam, senhores, que cada entidade federativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada entidade federativa recebera da Constituição Federal a competência para instituir seus próprios específicos tributos. E dessa maneira, cada entidade podendo cobrar, instituir seus próprios específicos tributos, cada entidade vai ter fonte própria de receita, fonte própria de dinheiro, e então cada entidade consegue então manter suas respectivas autonomias. Então, olha só, a importância da atribuição de competência tributária para o funcionamento do Estado Federativo Brasileiro. Não adiantaria nada a Constituição falar que o Estado brasileiro é organizado sob o sistema federativo sem que desse a cada uma dessas entidades o poder para ter sua própria fonte de receita com a qual manteria a estrutura organizacional e sua respectiva autonomia. Por isso, a atribuição de competência tributária, que, como eu falei, materializa o poder de tributar. Olha só a materialização bem flagrante em nossas vistas. Olha bem, quando o artigo 153, por exemplo, outorga ao Estado o poder para tributar, aliás, ou melhor, quando o artigo 153 no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, diz que a União compete instituir o imposto sobre produtos industrializados, significa que a União está recebendo poder para tributar os produtos industrializados. Da mesma forma, quando o artigo 155 diz que compete ao Estado instituir o imposto sobre a circulação de mercadorias, que é o ICMS, o Estado está recebendo poder para tributar a circulação de mercadorias. Então vejam vocês que a atribuição de competência tributária faz com que o poder de tributar se materialize. E quando a gente analisa a atribuição de competência tributária, que é a repartição que materializa o poder de tributar, nós temos que analisar a atribuição de competência tributária segundo algumas características. Tá? Então o professor Roque Carrasa, ele traz as seguintes características aqui para a competência tributária. Primeira característica da atribuição de competência tributária: privatividade. Olha bem, primeira característica da competência tributária: privatividade. Significa que a competência tributária é privativa, ou seja, somente a entidade federativa que recebeu determinada competência, determinada atribuição para instituir determinado tributo é que poderá fazê-lo, sendo proibido a todas as demais entidades instituir determinado tributo. Por exemplo, a quem a Constituição deu competência para instituir o imposto de importação? Foi para a União. Significa, então, que o Estado não pode instituir imposto de importação, o município não pode instituir imposto de importação, porque essa competência é apenas da União. Da mesma forma, o município recebeu a competência para instituir o IPTU. Então, apenas ao município cabe privativamente instituir o IPTU. O Estado não pode, a União não pode. Ou seja, cada um institui o seu de forma privativa. Se alguma entidade federativa for lá e instituir o tributo de outro, ocorrerá uma inconstitucionalidade por invasão de competência tributária. Agora nós temos uma exceção. Vocês gravem isso aí porque pode cair uma eventual prova. Prova de tributário sempre gosta de exceções. Então, olha só, qual que é a regra? A privatividade. Cada entidade, União, Estado, Distrito Federal e município institui o seu próprio tributo, próprio específico tributo. É proibido aos outros instituírem. Entretanto, quando se tratar de território federal, olha bem, no território federal, a União
poderá instituir os tributos dos estados. E se o território federal não for dividido em municípios, poderá também a União instituir os tributos dos estados e dos municípios cumulativamente. Então, a exceção à regra da privatividade, artigo 147 da Constituição Federal. Segunda característica da competência tributária, a indelegabilidade. Olha só, a indelegabilidade significa que, da mesma forma que é privativo a determinada entidade instituir determinado tributo, significa que essa entidade não pode transferir sua atribuição para outrem. Então, olha só, a União recebeu a atribuição, a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Significa que a União, meus amigos, não pode transferir essa atribuição para outra entidade. É somente ela que pode instituir. Mas agora tem um parêntese também, que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, a competência tributária é indelegável, ou seja, é intransferível, apenas no que diz respeito à instituição. Lembra quando eu falei que o poder de tributar é aquele de instituir, fiscalizar e arrecadar? Então, no que diz respeito à indelegabilidade, ela só atinge a instituição, porque, vejam vocês, a fiscalização e a arrecadação poderão ser delegados. Olha o exemplo do ITR. O ITR é um tributo de competência privativa da União. Significa que só a União é que pode instituí-lo. Então, olha só, a União é que pode instituir, só que o município, olha só, se o município quiser, vejam vocês, se o município quiser arrecadar e fiscalizar o ITR, o município poderá fazê-lo. A Constituição Federal autoriza o município escolher. Olha só, o município poderá fazer uma opção de fiscalizar e cobrar o ITR. Caso o município faça essa opção, poderá ele receber 100% do produto do ITR. O produto da arrecadação do ITR vai para o município e não para a União. Tudo isso para tentar melhorar a fiscalização do ITR para combater os latifúndios improdutivos que tanto mal causam à economia do país. Pois bem, então, essa é a segunda característica, que é a indelegabilidade. A terceira característica é a inalterabilidade. O que significa a inalterabilidade? Significa que a competência tributária já nasce constitucionalmente delimitada. Por exemplo, compete à União instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Significa que a entidade, a União, não pode ampliar o alcance da sua competência. Olha um exemplo. Se você fizer um contrato de prestação de um serviço e você resolver cobrar 10 milhões de reais do seu cliente então te paga da seguinte forma: 1 milhão de reais em dinheiro, te faz uma transferência de um imóvel no valor de 5 milhões e te transfere outro imóvel no valor de 4 milhões. Então, você vai ter um acréscimo patrimonial aqui de 10 milhões. Então, quando a União for cobrar o imposto de renda, ela só pode cobrar o imposto de renda só sobre o 1 milhão de reais, porque a competência dela está limitada a tributar apenas os rendimentos e proventos de qualquer natureza, ou seja, só a aquisição do dinheiro. Então, sobre a aquisição dos imóveis, incidirão outros tributos diante de outras competências tributárias. Então, o que eu quero dizer com isso? A competência tributária ela é inalterável, a pessoa não pode ampliar o alcance, ok? Então, essa é a terceira característica. A quarta característica é a irrenunciabilidade. O que significa irrenunciabilidade? Significa que a pessoa política não pode abrir mão expressamente do seu direito de instituir determinado tributo. Por exemplo, até hoje a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas.
Mas a União não pode abrir mão expressamente desse direito. Ela não pode ir lá e editar uma lei abrindo mão, falando que jamais irá editar a lei criando o imposto sobre grandes fortunas. Então, a competência tributária ela é irrenunciável e ela é também incaducável. Olha a outra característica da competência tributária: incaducabilidade. Significa que a pessoa política não tem prazo para exercer o seu direito à instituição, cobrança e fiscalização do tributo. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas é um exemplo. Até hoje, a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas, mas a União não tem prazo estabelecido para exercer sua competência tributária. Ela pode instituir esse tributo hoje, ela pode instituir esse tributo amanhã, ela pode instituir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, se o Estado brasileiro ainda existir. Por quê? Porque não tem prazo. A pessoa política vai exercer sua competência tributária no prazo que ela quiser. Ou seja, vai instituir, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas quando julgar conveniente e oportuno a instituição de determinado tributo. Então, até hoje, a União entende que não é conveniente nem oportuno cobrar tributo dos mais ricos, então vai exercer a sua competência o dia que o desejar, porque a competência é incaducável. E a última, meus amigos, a última característica da competência tributária, que é a facultatividade, segundo Roque Carrasa. A pessoa política não é obrigada a exercer sua competência tributária. A pessoa política exercerá sua competência tributária quando julgar conveniente e oportuno. Cabe à própria entidade federativa a discricionariedade de instituir o tributo ou não. É um exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Como eu falei, a União até hoje não julga conveniente e nem oportuno instituir o imposto sobre grandes fortunas e até hoje não instituiu, o que significa que a competência tributária ela é facultativa, segundo diz Roque Carrasa, segundo suas características da competência tributária. Muito bom, pessoal. Então, essas são as principais características da competência tributária. Próxima aula nós iremos falar sobre a repartição das receitas tributárias, que também materializa o poder de tributar do Estado. Muito obrigado e até a próxima.